uma seta ligada para depois que os carros parassem de passar, ele então terminasse a manobra. Não aconteceu e aconteceu o acidente, infelizmente. Olha, já que estamos falando em Sarandi, essa é uma história triste demais, uma tragédia na verdade. Uma briga de casal terminou em tragédia. O ex-marido atirou contra a mulher e depois, infelizmente, cometeu o ato extremo. A vítima está internada em estado grave. Durante a noite, a nossa equipe acompanhou e fez todos os registros dessa tragédia. Veja aí. O casamento de Jaquiane de Almeida, de 35 anos, e do empresário Dorileu Santos, de 43, nunca foi um mar de rosas. A prova disso são os inúmeros boletins de ocorrência e as denúncias que Jaquiane fez na delegacia. A técnica de enfermagem alegava que era perseguida e sofria violência doméstica. Por conta disso, chegou a se separar de Dorileu, mas isso de fato nunca aconteceu. Jaquiane contou à Polícia Civil que ontem à noite Dorileu passou na casa da mãe dela, os dois entraram no carro e foram para a casa de Dorileu. Lá ele abriu o coração e confessou à ex-companheira que ele estaria utilizando drogas. Mostrou, inclusive, alguns entorpecentes. Ele contou ainda para ela que iria se matar na frente dela. Jaquiane, assustada, disse para ele que ela iria embora, que ela não ia ficar ali e não ia ver uma cena daquela, bastante assustada. Só que ele fazia questão. Inclusive, quando ela começou a sair da residência, ele teria pego a pistola 380 e atirado 3 vezes contra a ex-companheira. Um tiro atingiu o abdômen, o outro atingiu o peito e o último tiro atingiu o rosto de Jaquiane. Ela ficou caída ali no interior da residência e logo depois o ex-companheiro dela cometeu o ato extremo. Mesmo ferida, ela se manteve consciente a todo momento e no caminho para o hospital, sendo levada ao hospital, ela revelou toda essa história para a Polícia Civil. A gente recebeu solicitação de disparo de arma de fogo. Quando a equipe chegou no local, constatou que um rapaz havia, a princípio, baleado a esposa e, na sequência, tirado a própria vida. O indivíduo no local ele encontra-se em óbito e a esposa foi atendida, a princípio, em código 3 para o hospital. A situação dela, a princípio, não evoluiu, ela está estável e o rapaz ele já tinha um histórico de violência contra a esposa ali e acabou cometendo esse ato, né? A vítima chegou a ter uma medida protetiva contra o ex-marido, como mostra esse documento. Só que no dia 11 de maio deste ano, a pedido da própria Jaquiane, a medida foi revogada, o que revela um relacionamento cheio de idas e vindas. Fazia alguns dias que ela é a esposa dele, tinha saído da residência. Ela estava na casa da mãe já. Ele já foi preso por violência contra ela. O corpo do comerciante do ramo de bebidas da cidade de Sarandi foi recolhido e levado até o IML de Maringá. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias, mas a princípio, Dorileu teria realmente cometido o ato extremo, após ter atirado na ex-companheira. O que foi repassado para a gente por populares aqui foi especificamente a respeito do fato, já depois ela ter sido baleada. Que ela estava na calçada pedindo socorro, o vizinho foi para ajudar ela informou que ele estava baleado no fundo, e aí chegou lá no local, ele estava com a arma caída ao lado do corpo e ele baleado no local. Que triste essa história, né? Um relacionamento que não ia bem, não caminhava bem, idas e vindas, separações, pedido de medida protetiva. Então, por aí a gente imagina realmente que o relacionamento não tinha chance de vingar, né? Mas ele queria, e aí foram conversar novamente, e nessa conversa ele inclusive teria ameaçado, dizendo que faria isso, né? Mas a pessoa às vezes não acredita, né? Fala, não, é pressão, né? Pressão para voltar e tal. E não é que ele cumpriu a promessa, atirou na moça, na mulher, depois acabou cometendo ali o ato extremo. Infelizmente, é um relacionamento que poderia ter sido resolvido na conversa, não é? Ninguém é dono de ninguém, não há propriedade sobre o ser humano, as pessoas são livres para se unir e também se deixar, não é? É assim que tem que funcionar, mas muitas pessoas não aceitam, são possessivas,
protetivas e, infelizmente, quando a pessoa é assim, as histórias terminam dessa forma trágica ou com muita violência, lamentavelmente. Então, a gente sabe que a moça está internada, a tenente disse que foram ferimentos graves, mas ela está estabilizada, foi estabilizada ali pela equipe e encaminhada ao hospital. Essa possibilidade que foi citada aí é apenas um protocolo, viu, gente? Porque, ao que tudo indica ali, realmente foi isso que aconteceu. A polícia vai investigar, a perícia foi lá, fotografou, fez as análises, a posição da arma e etc e tal, né? É praxe isso aí, tem que acontecer sem dúvida alguma, porque o inquérito vai ser aberto. Mas, ao que tudo indica, realmente foi exatamente isso que aconteceu. O homem, sem concordar com o fim do relacionamento, acabou cometendo essa tragédia grande ali em Sarandi, perdendo a vida e acabou mandando para o hospital a pessoa que ele dizia amar, não é? Que coisa, né? Absurdo isso aí. E fica a orientação, então, né, que sirva pelo menos de exemplo uma história tão trágica como essa, que a qualquer sinal de violência, né, até porque ele já tinha histórico de violência doméstica também, a qualquer sinal de violência doméstica, peça sim a medida protetiva, mas não faça como foi feito, vai lá e retira, entendeu? Porque às vezes isso acaba complicando ainda mais lá adiante e se tornando uma situação trágica como essa, né? Lamentamos profundamente, uma história que não gostaríamos, sem dúvida alguma, de trazer aqui no programa, mas é, infelizmente, a nossa dura